Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante e nós vamos nos preparar, principalmente nos preparar, para recebermos uma bênção muito especial. Uma bênção de corte de maldição de gerações. A nossa igreja dá muita importância aos nossos irmãos falecidos, aos nossos antepassados, não é verdade? Muitas pessoas se perguntam, mas por que a gente tem que se preocupar tanto com as pessoas que já morreram? Por que nós temos que nos preocupar tanto com os nossos antepassados? A igreja se preocupa. A igreja se preocupa e sempre se preocupou com as pessoas falecidas, com os nossos irmãos falecidos, com os nossos antepassados, com as pessoas da nossa família, tanto que ela comemora, toda segunda-feira, a igreja comemora o Dia das Almas. Não é verdade? O Dia das Almas. Segunda-feira é o dia consagrado às almas dos nossos irmãos falecidos. E uma vez por ano, há um dia todo especial, onde nós também celebramos os nossos irmãos defuntos, os nossos irmãos falecidos, que é o dia de finados. Todos nós sabemos que fazemos parte de uma igreja muito maior do que a igreja visível que nós temos aqui na terra. Nós fazemos parte de uma igreja muito maior. Nós somos apenas a igreja militante, aquela igreja que caminha para um dia chegar junto ao Pai. Afinal de contas, essa é a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é a eternidade. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. O fim último de todos nós é um dia estarmos ao lado de Deus, junto de Deus, participantes da Trindade. Eternamente participantes da Trindade, participantes da glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Deus nos criou exatamente para isso, para participarmos da sua glória. Então nós fazemos parte de uma igreja muito grande. Nós somos a igreja militante. Existe a igreja padecente. Qual é a igreja padecente? Qual é? Aqueles nossos irmãos que estão no purgatório. Não é? Faz parte da tradição da nossa igreja, a crença no purgatório. Apesar de muita gente hoje não acreditar nem no purgatório nem no inferno, não é? Mas é parte da tradição da nossa igreja. O purgatório existe. Existe. Então são aqueles nossos irmãos que ainda não estão preparados para a visão beatífica de Deus. E no purgatório eles se preparam para isso. No purgatório eles se preparam para um dia também estar diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. Fazer parte para a visão beatífica de Deus. Nossa finalidade. E a igreja triunfante, que são aqueles que já estão diante de Deus, que já estão diante da glória, que já estão no reino da glória. É muito comum quando uma pessoa morre, a gente dizer, já está diante de Deus, está na glória de Deus. Ah, oxalá fosse assim. Oxalá fosse assim. Por melhor que a pessoa seja, um pouquinho de purgatório, acho que não tem jeito, é muito difícil escapar, não? Muito difícil. Não é? Mas veja, a igreja
a tradição da igreja, a palavra de Deus, deixa muito claro a existência destas três igrejas. Nós, igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. E desde o Antigo Testamento é que se ora pelos mortos, que se reza. Isso não é coisa do Novo Testamento, não é só depois de Jesus, não. Desde o Antigo Testamento. Eu vou ler aqui um único trecho da palavra de Deus, que está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 38 a 46. Se alguém quiser acompanhar, 2 Macabeus 12, de 38 a 46. Era o exército de Jonas. O exército de Jonas que havia perdido uma batalha. E havia perdido uma batalha séria. E muitos homens haviam perecido naquela batalha. Após reunir o seu exército, Judas, eu sempre confundo Jonas com Judas. Judas. Após reunir o seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolã. No 7º dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes nos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todos o motivo da morte deles. E todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então este é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertos do pecado. Então, no Antigo Testamento, Judas, preocupado com a ressurreição daqueles que haviam morrido, que haviam pecado, que haviam cometido um pecado contra o Senhor, porque haviam usado amuletos e por isso haviam morrido, porque foram contra as ordens do Senhor. Mas olha a preocupação de Judas: fazer um sacrifício, mandar a Jerusalém, como era costume na época, a oferta para o sacrifício para a remissão dos pecados cometidos por aqueles homens, por aqueles soldados. Por quê? Ele mesmo responde: se não existisse a ressurreição, seria uma coisa tola, seria um absurdo, uma bobeira, fazer um sacrifício de expiação para quê? Não é? Mas, como eles creem na ressurreição, como eles acreditam na ressurreição, como existe a ressurreição, então é uma coisa muito salutar, é uma coisa muito boa fazer sacrifício pelos mortos. E é o que nós fazemos nas nossas missas de 7º dia, nas missas de 30º dia, nas missas de 1 ano.
É isso que nós fazemos pelos nossos mortos, embora muitas pessoas façam isso porque é tradição, né? É tradição. Mas é muito mais do que tradição. Seria uma coisa tola, seria uma coisa boba, se nós não acreditássemos na vida eterna. Muito bem. Mas você pode pensar assim, a gente já tem tantas preocupações nessa vida, não? Para que ainda vou rezar pelos mortos? Já está morto mesmo, não é? Já morreu. Nós não só temos que rezar pelos nossos mortos, como nós temos que compreender e entender que eles continuam a influir e a influenciar na nossa vida hoje, aqui, agora, na Terra. Não é só na vida eterna, não. Eles continuam a influir hoje nas nossas vidas. De que forma? Por tudo de que eles nos fizeram, tudo de bom que eles nos fizeram, e também por tudo de mal que eles fizeram. Não a nós somente, mas a qualquer pessoa. Aquilo que fizeram de bom influencia na nossa vida. Aquilo que fizeram de mal também influencia na nossa vida. E a palavra de Deus também é muito clara, quando nós vemos em Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 9 a 10, quando o Senhor diz: sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Sério, né? Castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas graças a Deus ele continua. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é? Então nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, não só a herança física, não só a herança psicológica, mas também a herança espiritual. A herança física é fácil a gente perceber, né? A herança física é fácil perceber. Um tem olho azul, o pai tinha olho azul, o bisavô tinha olho azul, na família tem olho azul, por exemplo. Não é? É muito fácil. É uma herança física. Mas também nós recebemos heranças físicas ruins, né? Por exemplo, a pessoa pode ter diabetes. É uma herança física que vem de antepassados também. O meu avô provavelmente era diabético. O meu bisavô era diabético, coisa parecida. E hoje eu sou diabético. Uma herança física ruim. Como heranças físicas boas, não é? Recebemos dos dois lados. Da mesma forma, heranças psíquicas, psicológicas, que a gente pode chamar assim, dos nossos antepassados. Por exemplo, a gente vê em famílias de músicos, não é? Normalmente, quando a pessoa é música, quando ela gosta de música, e a família inteira, está aqui o padre José Eduardo, a família inteira de músicos, não é verdade, padre? E provavelmente os seus antepassados também foram músicos. Você deve ter tido antepassados músicos? Teve ou não? Teve. Não é? Isso é comum a gente ver, isso é tudo, é fácil, a gente aceita a herança física, a herança psicológica, não é? Essa herança de talentos. Nós aceitamos tudo isso, mas quando fala na herança espiritual, mas vocês são fanáticos, vocês são malucos. Que herança espiritual? Esse negócio não existe. Como não existe? Existe e é muito sério. Existe e é muito sério. Nós recebemos de nossos antepassados também influências espirituais positivas e também negativas. E as negativas é que nos preocupam. Porque as positivas, maravilha, ótimo, não é verdade? Mas as negativas nos preocupam. Então, nós podemos sofrer doenças em toda a linha de família,
não é? Exemplificando famílias inteiras que morrem da mesma enfermidade, isso é normal. Coração, câncer, etc. Famílias inteiras que em todas as gerações existem casos de suicídio, isso é muito comum, em todas as gerações, casos de suicídio. Casos de homossexualidade, em várias gerações, acidentes graves, mortes violentas, assassinatos. Famílias que possuem maníacos, tarados, pessoas prostituídas, pessoas drogadas, em todas as gerações. Muitos de nossos antepassados podem ter consagrado a si e aos seus descendentes a entidades, podem ter frequentado qualquer falsa religião e se consagrado nessa falsa religião, macumba, por exemplo, magia, voodoo, feitiço. Muitos também morreram no pecado, morreram longe de Deus. Muitos morreram no vício, muitos morreram na prostituição, no roubo, no assassinato, no crime. Essas pessoas deixaram para as nossas famílias uma herança espiritual maligna. E a nossa igreja coloca as missas para os falecidos, não é? Mas também com o poder de Jesus Cristo. A igreja pode cortar todo o mal que os nossos antepassados podem estar causando às nossas famílias. E nós podemos cortar aquele mal que diz em Deuteronômio, que iria até a 3ª e 4ª geração e transformar as nossas gerações futuras em credoras de bênçãos e misericórdias de Deus até a nossa 1000ª geração. O que vocês preferem? Nós podemos cortar tudo isso que vem de ruim das nossas famílias e dar uma nova vida, uma nova esperança, dar Deus para os nossos filhos, dar uma herança espiritual boa, saudável para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, para gerações futuras. Então, o que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que você preencha um genograma, e vocês já preencheram o genograma aqui. Esse genograma, a gente deve colocar as pessoas falecidas da família até a 4ª geração. Também os descendentes, todos aqueles que já faleceram. E o sacerdote irá fazer um corte de maldição de gerações. Irá fazer um corte em nome de Jesus e com a autoridade que ele tem pelo sacramento da ordem. Um exemplo, a Celina está me lembrando aqui, um exemplo muito clássico e muito claro de maldição de antepassados, de maldição por morte violenta, por assassinato. Então, principalmente no genograma, coloque as pessoas também, mesmo que sejam colaterais, isso é, irmãos, tios, etc., coloque no genograma o nome dessas pessoas, principalmente aquelas que tiveram morte violenta ou morte por acidente. E nós vamos pedir que o Senhor corte tudo isso das nossas gerações futuras, tá certo? Então, vamos pedir isso ao Senhor. E um exemplo clássico disso é o Triângulo das Bermudas. Há alguns anos atrás, nós ouvíamos falar do Triângulo das Bermudas, não é? Que desapareciam navios, aviões, etc. Vocês lembram que sempre se falava do Triângulo das Bermudas? Foram feitos vários filmes a respeito do Triângulo das Bermudas, lembram disso? De uns anos para cá, ninguém fala mais do Triângulo das Bermudas, né? Vocês repararam? Parece que não teve mais problema lá. Muita gente falou que era disco voador, que era um monte de coisa. Muito bem. A igreja anglicana, que é a igreja inglesa, pesquisando, descobriu que o Triângulo das Bermudas era uma rota de navios negreiros na época da escravatura.
na época da escravidão. E a marinha inglesa perseguia os navios negreiros em todos os mares. E exatamente naquela região, é uma região difícil, porque tem muitas ilhas, e é uma região difícil dos navios fugirem dos navios ingleses. E quando eles avistavam ao longe um navio inglês, era tudo lento, não é? Naquela época era tudo muito lento. O que esses homens dos navios negreiros faziam? Despejavam a sua carga no mar. Despejavam as pessoas que vinham naqueles navios da África, despejavam todos os negros no mar. E os matavam, porque aí os ingleses não poderiam fazer nada. Não existia prova do crime. Muito bem, a igreja anglicana resolveu levar uma série de navios para essa região e eles celebraram missas e missas e missas por essas almas que haviam perecido neste lugar. E, curiosamente, nunca mais aconteceu nada no Triângulo das Bermudas. Também a gente deve colocar no genograma crianças que foram abortadas. Crianças que foram abortadas, tanto aquelas crianças que foram abortadas por vontade da mãe, não é? Por vontade do pai, quanto aquelas crianças que sofreram um aborto espontâneo também, que foram abortadas espontaneamente. Vamos colocar todas essas crianças. Se você, é lógico, essa criança não nasceu, então ela não foi batizada, então você não deu um nome para ela. Coloque no genograma um nome masculino ou feminino, porque se você não sabe o sexo. Então, por exemplo, José ou Maria, José ou Maria, não é? Se você gostaria de dar esse nome para essa criança que foi abortada, coloque isso também, tá certo? Muitas curas de esquizofrenia, que a gente sabe que é uma doença incurável, muitas curas de esquizofrenia foram conseguidas através do corte de maldição de gerações. O corte de maldição de gerações trouxe a cura desta doença para muitas pessoas. Então, é muito importante que a gente faça o genograma, coloque o genograma inteirinho para o corte que o sacerdote irá fazer agora. Tá bom? Amém? Então vamos para a cerimônia do corte de maldição de gerações. Muito obrigado por vossa presença comigo hoje. Sei que me amais e que me chamastes pelo nome. Viestes para libertar os cativos. Muito obrigado por vosso amor e misericórdia, que constantemente me transfere da servidão para a vossa vida abundante. Eu vos louvo, bendigo e adoro. Coloco-me à vossa proteção, Senhor, e cubro-me com o vosso preciosíssimo sangue e peço aos anjos, aos santos e à bem-aventurada Mãe que intercedam por mim. Senhor, entro em profundo perdão para limpar-me de todas as raízes de amargura e sentimento. Focalizo agora minha oração na pessoa que na semana que passou foi a maior fonte de aborrecimento. Eu perdoo do fundo do meu coração, peço a vossa bênção para ela, absolvo de toda todas as pessoas que me feriram durante o mês que passou. Jesus, porque vos amo, digo-lhes, mesmo que me tenham ferido, não vou feri-las, entrego-as a Jesus. E você vai dizer comigo agora, juntamente com toda a igreja, que diante do horário, do fuso horário, tem um momento que existe irmãos
que estão orando, né, pelo perdão. Todos comigo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoo você. Perdoo você. E agora você vai pensar naquela pessoa que mais tem trazido repugnância para você, tristeza, causa de aborrecimento. Você sabe qual é a sua dor. Aceito-as e as amo. Aceito-as e as amo. Como são? Como são? Por um ato de vontade. Por um ato de vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoo aqueles Perdoo aqueles que me feriram que me feriram desde o começo deste ano. desde o começo deste ano. Jesus, abençoai-os. Você agora ficasse de joelhos. É muito importante. Ficar de joelhos significa que nós estamos dobrando o nosso coração frente à misericórdia e o amor do Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade de dar o perdão, somos intimidados porque também não nos perdoamos. Senhor Jesus, peço a graça de verdadeiramente perdoar-me pelo meu maior pecado, minha maior quebra em meu relacionamento de fé convosco. Perdoe-me por isto, Senhor. Vós me tendes perdoado e recebo de vós agora a graça de verdadeiramente perdoar-me. Nós queremos então apropriar Jesus de tudo aquilo que realmente Satanás tem como que falado, apontado para nós, as nossas deficiências, mas nós apropriamos que o Senhor é o Deus bendito e santo, e que toda autopiedade, toda mania de doença, tudo aquilo que venha a ser mesmo complexo de inferioridade, superioridade, todos os medos, seja agora cortado no seu nome, Jesus. Toda e qualquer situação que nós não nos perdoamos frente a todas as nossas dificuldades. Senhor Jesus, Jesus que é Senhor, fico diante de vós e confesso que meus antepassados podem ter se envolvido com ocultismo, espiritismo, macumba, candomblé, feitiçaria e todas as formas de obter informações de fontes proibidas. Senhor, perdoai. No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, assumo e uso a autoridade que me destes como cristão cheio do Espírito. Com esta autoridade e como sacerdote, eu agora quebro o poder do mal sobre meus antepassados. Quebro todas as maldições, malefícios, encantamentos, desejos malignos, maus desejos, voodoo, magia negra, selos hereditários, conhecidos e desconhecidos. Venho contra todos os votos satânicos, pactos, servidões espirituais e laços com forças satânicas, e corto, em nome de Jesus, a transmissão desses laços através de minha família. Venho contra o efeito de todas as ligações com ocultistas, clarividentes, astrólogos, médiuns, cartomantes e quiromantes. Renuncio a toda participação em sessões e adivinhações e atividades com cartas de tarô, astrologia, jogos de ocultismo de todo e qualquer tipo. Renuncio a
todas as formas por que Satanás possa ter poder ou influência sobre mim. Em nome de Jesus, quebro a transmissão de todas as obras satânicas passadas através de minha linha de família. Senhor, por favor, removei de meus antepassados todos os efeitos de envolvimento com o ocultismo, qualquer território entregue a Satanás por meus antepassados, agora retomo e coloco sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, por favor, fazei surgir em minha linhagem homens e mulheres santos e piedosos, profundamente comprometidos com a vossa verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora vai dizer justamente comigo, apropriando então esse tocar do Senhor na nossa vida, Ele que cura, Ele que restaura. Então diga comigo: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, por vossa dolorosa paixão, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Peço agora que as águas do meu batismo fluam para trás, fluam para trás, através das gerações, através de todas as raízes da minha árvore genealógica, que o sangue de Jesus, purificador e vivificante, flua através de todas as gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e todas as demais, que o sangue de Jesus flua da cruz, através de todos os filhos e seus pais, até a 12ª geração, tocando, curando e restaurando. Agora, coloca a cruz de Jesus Cristo entre mim e cada geração de minha linha de família e quebro a transferência de todas as forças destruidoras da vida que operam contra mim, em mim ou através de mim. Então, nesse momento, quem é casado, levanta a mão. Isso, a maioria, que bom. Mesmo que se você não tenha a bênção matrimonial, comece a interceder agora por todos esses. Nós temos que sempre lembrar o sentido da família. Pode abaixar as mãos, por favor. E no sentido de lembrar as famílias, nós sabemos que a comunidade ela é feita de famílias. E o sentido hoje da família está muito deturpado. Por quê? Porque existem situações muito, muito ruins que nós trazemos, tanto do lado da nossa mamãe, do nosso papai. Então, queiram se assentar, nós vamos pedir a cura no casamento. Você sabe o que realmente é o seu casamento. Marido perdoando a esposa o marido, e toda e qualquer situação que só o marido e a esposa conhecem. O Padre Eduardo, então, fará como que você estivesse falando. Ele como pároco, dessa paróquia aqui, então ele vai falar por você. No nome de Jesus Cristo, venho contra todos os padrões de infelicidade matrimonial profundamente inseridos em minha linha de família. Digo não a toda supressão de cônjuge e a todas as expressões de desamor conjugal. Faço cessar todo ódio, desejos de morte, maus desejos e intenções nos relacionamentos conjugais. Ponho um fim a toda transmissão de violência, todo comportamento vingativo, negativo, toda infidelidade e engano.
Detenho toda transmissão codificada que bloqueie relacionamentos duráveis. Renuncio a todos os padrões de tensão familiar, divórcio e endurecimento de corações, no nome da cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Põe um fim a todos os padrões entranhados de sentir-se preso na armadilha de um casamento infeliz e todos os sentimentos de vazio, de fracasso. Pai, perdoai meus parentes por todos os modos pelos quais têm desonrado o sacramento do matrimônio. Por favor, fazei surgir em minha linhagem de família muitos casamentos profundamente comprometidos, cheios de amor, fidelidade, lealdade e bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, por meio da vossa cruz santa e vitoriosa, corto toda e qualquer maldição entre mim e meus antepassados, todo e qualquer ódio por causa de nossa raça. Somos da raça de Deus, da única raça que Deus fez, a raça dos seres humanos. Por isso, eu venho contra todo e qualquer sentimento de ódio, todo e qualquer sentimento de vingança e toda e qualquer maldição destes meus antepassados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer ainda uma oração e vamos ficar todos de pé. E eu vou passar o incenso entre vocês. Porque essa fumaça, este incenso tem 3 grandes sentidos. O primeiro, tem o barulho, simbolizam as asas dos anjos que estão aqui no nosso meio. Depois, o perfume, que simboliza a presença de Deus no nosso meio. E por fim, a fumaça que sobe. Por quê? Porque as nossas orações estarão sendo elevadas até junto de Deus nosso Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo,